Pensa. Mas eu quero já mudar para um outro assunto, que é a lei de responsabilidade gerencial. Está na sua proposta de governo, já falou diversas vezes, prefeitos que não cumprirem metas específicas definidas para saúde, para saneamento, de crescimento do município, portanto de PIB, educação, ficariam inelegíveis por 8 anos. E aí eu pergunto, o senhor vai definir essas metas uma vez eleito? Como é que vai ser debatido isso? Como é que o senhor pretende caçar direitos políticos com base exatamente em quais critérios? Eu queria entender. Perfeito. A lei de responsabilidade fiscal, que passou durante o governo Fernando Henrique, ela foi um marco que ajudou a disciplinar o uso de recursos públicos em municípios e estados no Brasil. Foi em grande medida uma revolução. A sequência natural é estabelecer metas de desempenho nos municípios e estados. Senão um prefeito é eleito e, ao ser eleito, ele não tem nenhum compromisso em melhorar os indicadores nas áreas que importam. E isso somado, e você é uma pessoa que estuda muito desse tema, a cooptação do Estado, isso somado a um modelo político baseado em emendas e a ausência de atividade econômica nesses municípios, criou municípios fantasma, que não têm atividade econômica, que vivem da cooptação da própria população e que foi turbinado agora com as emendas do orçamento secreto, em que dinheiro é desviado, vira caixa 2, compra a população, não se melhora a vida das pessoas, se faz um show com algum cantor sertanejo próximo do período eleitoral, o Wesley Safadão foi inclusive processado por ele por tratar desse assunto, e aquele município não atinge seus objetivos básicos. Você não consegue ter metas de fornecimento de água. Eu fui para Melgaço, no interior, na Ilha do Marajó, não tem água. As pessoas bebem esgoto. Você não tem meta, a pessoa não cumpre nenhuma melhoria no ranking do SAEB ou no IDEB, e mesmo assim o prefeito é reeleito. Estabelecer esses indicadores estabelece um parâmetro de desempenho mínimo. Se um prefeito não cumpre nenhum desses parâmetros de desempenho mínimo, mesmo com o recurso federal chegando, recurso do FPM, ele tem que ter algum tipo de punição. Senão, o que a gente vê é a reprodução de um modelo político baseado estritamente na cooptação, que é justamente a base daquilo que a gente chama de centrão. Por que nós somos escravos de políticos do Amapá, ou políticos do Piauí, ou políticos do Maranhão, lugares mais pobres? Porque essas pessoas não prestam contas para os seus eleitores, porque eles apenas administram prefeitos, são receptores e gerenciadores de recursos, por vezes ilícitos, que ajudam a manter essa lógica. Entregar para o munícipe metas que vão ser cobradas por parte do governo federal e que vão ser discutidas no Congresso, porque esse é um projeto que tem que passar no Congresso, e estabelece as metas e os critérios de avaliação, são instrumentos que vão permitir que aí sim, o gestor público, independente da sua cooptação natural, cooptação que eles fazem da própria população, falando da compra de volta pura e simples ao cargo na prefeitura, eles vão ter que atingir aqueles indicadores objetivos. Japão trabalha com isso, China trabalha com isso, você tem isso em alguns lugares na Inglaterra. Isso é uma maneira da gente qualificar a gestão pública ao redor do Brasil. O deputado depende do prefeito para se eleger, o prefeito depende do deputado para conseguir recurso. Como é que o senhor imagina que o senhor vai conseguir aprovar uma lei de responsabilidade gerencial, por exemplo? Da mesma maneira que o Fernando Henrique Cardoso passou a lei de responsabilidade fiscal. Também desagradava aos prefeitos à época, construindo base, construindo convencimento, construindo maioria. O lugar que eu fiz a grande apresentação desse projeto foi na Marcha Nacional dos Prefeitos, para uma massa de prefeitos. Eu imaginei que eu seria xingado. Eu falei, alguns de vocês vão perder o direito político. Só que, entretanto, há um outro lado. Os prefeitos que tiverem um desempenho melhor, eles vão se qualificar para receber mais emendas. Para um prefeito, significa até um grau de independência orçamentária para investimento, caso ele seja um bom prefeito. E eles gostaram dessa ideia. Então, há um trabalho de convencimento com prefeitos, há um trabalho com os deputados e com os partidos. Um partido político, porque uma das coisas que a lei de responsabilidade gerencial faz é, além de não apenas entregar punição, mas entregar mais recursos para um município que funciona bem, o partido político que tiver mais prefeitos que atingem metas de desempenho, o fundo partidário passa a ser determinado pelo número de pontos que aquele prefeito obtém, ponderado pela população, multiplicado pelo número de municípios que o partido tem. Aí então você cria um incentivo robusto para que os partidos políticos invistam em quadros técnicos e bons prefeitos, que isso vai garantir o recurso do partido. E aí isso se torna um benefício e um incentivo positivo para os partidos, para os prefeitos e também para bons deputados. Então é uma mudança no sistema de incentivo do Estado e uma forma de diminuir a política de cooptação, que é a base daquilo que a gente chama de centrão. Para mim, isso é a base para uma verdadeira reforma política no Brasil. Porque a política no Brasil, a gente foi discutir, eu vou fazer voto distrital, distrital misto.
Em grande medida, você consegue adaptar o modelo atual de emenda e cooptação em cidades com baixa atividade econômica para qualquer modelo. Se você não alterar este sistema de incentivo e recompensa, você não consegue melhorar. Mas o senhor que vai decidir isso? Eu vou propor isso. Quem decidir isso, eu nem tenho condição de eu decidir sozinho. Quem faz isso é o presidente da República, manda para o Congresso, se discute, aí o Poder Executivo, disciplinado por uma legislação que passa no Congresso Nacional, atua junto aos municípios. Muita articulação. Mas precisa, mas não... Com o Centrão, com a emenda. Com todo mundo tem. Eu não nego isso. Eu passei o impeachment da Dilma fazendo articulação. Eu nunca vendi a mãe para fazer o que eu acredito. Eu nunca entreguei meus valores. Só que eu negocio. Eu tô lá para ser um negociador e uma pessoa que vai convencer. Convencer todo mundo. Eu vou ter que vir aqui na imprensa. Quando eu quiser passar todos esses projetos difíceis, eu vou ter que vir aqui no programa de vocês explicar. E como vai convencer aqui da fusão dos municípios também? Que o senhor fala disso, da redução? De maneira clara, a gente vai ter que criar uns instrumentos de incentivo, inclusive, para a fusão dos municípios. Mas vai fazer os plebiscitos? Cerca de 4 mil plebiscitos, como determina a lei? Porque o plano do senhor reduz de 5.570 para 1.500, né? A viabilidade... E aí, como é que você vai fazer? Dos municípios é através da redução deles. A maior parte dos municípios hoje são inviáveis. Você vai ter instrumentos, inclusive a lei de responsabilidade gerencial vai encaminhar eles para isso, porque caso o município não tenha atividade econômica condizente para se manter no longo prazo, ele vai ser incentivado, como o Japão faz, a se juntar. Se ele se junta, você vai ter mais investimentos federais nessa união. E vamos fazer uma campanha política para as pessoas participarem desse processo. Porque as pessoas precisam ser convencidas, e até é fácil de convencer. Todas as cidades minúsculas que eu rodeio ao redor do Brasil, que não são funcionais, quando você mostra para as pessoas que aquela cidade é apenas um cabide de 9 vereadores e um prefeito inútil, que não melhora os desempenhos e a vida da pessoa, e que a pessoa está pagando por aquele preço, a pessoa primeiro achar esse projeto racional. E aí é uma tarefa de presidente da República de fazer o convencimento do projeto. Naturalmente o Congresso Nacional vai querer participar disso, e naturalmente a gente vai chegar num projeto articulado. Ponto. É uma questão negociada. Eu não tenho condição de impor isso, que a Constituição me impede hoje. O senhor queria falar um pouco de educação. Tema super importante, eu vejo também que o senhor fala muito disso. O senhor já disse que vai cortar o financiamento das faculdades que o senhor chama de unisquinas, né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige aqui. Quase 80% dos universitários brasileiros estão na rede privada, a maioria em universidades que não são de ponta. Também o senhor sabe disso. E boa parte via o ProUni e o FIES. Pergunto para o senhor, esses jovens vão estudar onde? Nós vamos alterar a dinâmica hoje de formação de capital humano no Brasil. Você simplesmente entregar para uma pessoa que mal sai alfabetizada da escola um endividamento ou um programa em que ela acredita que ela vai ganhar um diploma para depois virar Uber ou virar entregador, eu estou apenas iludindo essa pessoa. Países muito mais desenvolvidos do que o nosso, a Alemanha é um exemplo mais claro, ou a China, que é um país em desenvolvimento, ou vou citar também o próprio Vietnã, trabalham muito com o ensino técnico. A formação técnica das pessoas, que é mais rápida, mais adaptada aos contextos. E se a pessoa quiser fazer uma universidade, ela pode ter acesso à universidade pública e boas universidades. Então, boas universidades privadas, com financiamento. O que não vai ter é praticamente uma máfia que foi construída através de muito lobby, numa propaganda que foi feita pelo Lula, de que, não, eu vou te dar um diploma e sua vida vai se resolver. Não se resolveu. Inclusive, esse é o drama da minha geração. Minha geração... Todo mundo achou que ia conseguir um bom emprego com diploma e terminou enganado e terminou na mão do Pablo Marçal, dizendo que ela fracassou porque não tinha o mindset certo. Foi exatamente isso que aconteceu. A minha geração, a geração millennial, acreditou, olha, ampliou, tive acesso agora à universidade, fiz relações internacionais numa uni alguma coisa. Ela pegou esse diploma, pendurou na parede e foi fazer Uber. Mas lógico que existem externalidades econômicas que envolvem o problema dessa pessoa, mas definitivamente um diploma mal qualificado é apenas ilusão. E as pessoas acreditaram nessa ilusão. Candidato, eu não vou entrar aqui na discussão sobre a qualificação do diploma, porque é um tema bastante complexo de fato. Mas o financiamento estudantil é um caminho, uma porta de entrada de jovens pobres no mercado de trabalho. E vou além. O senhor fala em abolir o sistema de cotas. O sistema já fez mais de 10 anos de aniversário, conseguiu mobilidade, ascensão social de pessoas com renda baixa, pessoas pretas. Por que o senhor vai abolir o sistema de cotas, a exemplo do que o senhor está falando? Vou começar pelo que você colocou inicialmente. Vai haver financiamento, mas vai haver qualidade e fiscalização. Então o senhor não vai acabar com o ProUni, o senhor vai... Não, eu vou qualificar. Não, a universidade que entrega péssimo ensino e acabar recebendo ou renúncia ou um incentivo governamental, não receberá. Ponto.
Eu vou ficar fingindo? Eu vou ficar fingindo que o cara recebeu um diploma? Ah, sou formado em medicina? Não, não haverá isso. A gente não tem que trabalhar com essa ilusão, até porque isso é enganação. Isso termina sendo um estelionato no fim do dia. Especialmente com a pessoa que está pagando ou com o pagador de imposto que está sendo iludido e que está vivendo numa sociedade em que aumentou a produtividade e a escolaridade. A ilusão, a mentira, vai acabar. Segunda coisa, eu e o meu grupo político, nós não acreditamos em termos principiológicos em cima de cotas. Agora, a nossa política, para substituir o modelo de cotas, que é uma política de sistema de incentivo e recompensa para bons alunos desde a base, ela vai substituir paulatinamente. É igual a... Tudo envolve uma transição. Não vou, entrei no governo, acabei com esse modelo. Não, nós vamos fazer uma substituição. Eu acredito no poder não só da educação, mas no poder da integração. E eu acredito que existem pessoas talentosíssimas espalhadas por todo o território nacional. Um exemplo muito claro é, boa parte das pessoas que passam no ITA e nas melhores universidades vem lá do Ceará. O colégio Farias Brito, acho que Ari de Sá. Como é que eles fazem a coleta? Eles coletam muitos meninos e meninas dos interiores do próprio estado do Ceará, que estão indo bem em escolas públicas, eles coletam essas pessoas, treinam, passam em grandes vestibulares, viram inclusive uma bandeira, olha, essa escola é muito boa. O que nós pretendemos fazer? Nós queremos qualificar as crianças, primeiro, um sistema de alfabetização muito poderoso, porque o Brasil hoje ele não está focando no método fônico, que é o principal método referendado por pesquisa para alfabetizar crianças. As crianças estão saindo semi-alfabetizadas da escola. Aliás, sobre a escola e primeira infância tem todo um trabalho que a gente está tratando, é um dos temas que a gente mais fala no nosso livro de propostas, mas as crianças e as famílias que performarem melhor em provas objetivas feitas pelo governo federal vão receber bolsas desde já nas escolas. Tá, isso então, é agora se o senhor for eleito. Eu quero falar, eu quero voltar... Só dar um recado que faltam 5 minutos, tá? Eu quero só voltar para as cotas. Por que o senhor dissesse assim, no futuro o meu desejo é acabar com as cotas porque a desigualdade estaria superada e nesse caso não precisaria mais de reparação. Mas é exatamente o que eu estou falando. Não, mas não foi isso que o senhor disse aqui. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, acabar com o sistema de cotas, se o sistema de cotas promoveu inclusão de pessoas pretas não só na universidade, mas no mercado de trabalho também? Eu acredito no mérito. Eu acredito que pessoas pretas, pessoas brancas, indígenas, quilombolas, elas têm que entrar pelo mérito, competir em igualdade de condições, as condições mais próximas possíveis das demais. Eu acredito que a universidade é um espaço de mérito. E o crescimento econômico vai ser baseado em mérito. E eu vou dar instrumentos não na universidade, depois dessa criança ter passado por um ensino deficiente. Eu quero detectar quem são as crianças, quem são os outliers que vão entrar nessas faculdades, que vão ser objeto dessa política pública e desde já pegar essa criança, colocar nas melhores escolas, dar uma bolsa para ela, acabar com o programa Pé de Meia e transformar o Pé de Meia numa política de incentivo aos bons estudantes baseado em mérito, para que essa criança concorra em igualdade de condição ao longo da vida dela e que ela já vá para a universidade preparada. É isso que eu quero fazer, baseado no mérito dela e na integração que eu vou ter entre a escola, a família dela e o Estado. É isso que eu acredito. É você antecipar os efeitos disso ainda no ensino fundamental. Não fazer vamos ser, claro, uma correção. Você não consegue entregar nada em termos de desempenho quando você compara o ensino público com o privado para formar esse capital humano, aí depois agora dá uma cota para corrigir e faz uma propaganda. Não acredito nisso. Não é baseado em mérito e não é justo. Eu vou voltar para a base. É o outlier, é o garoto especial, é a menina especial. Vamos dar uma bolsa para essa pessoa. Vamos já inserir ela nas escolas. Vamos colocar elas nas melhores escolas, públicas ou privadas, a escolha da família no seu município, no seu estado, para que ela concorra em igualdade de condições. É isso que eu quero. Candidato, o senhor já falou em desmame financeiro do Nordeste, que o senhor considera injusto que estados recebam mais do que arrecado. Mas isso não é romper o pacto federativo, punir o eleitor nordestino? Muito pelo contrário. O eleitor nordestino é a maior vítima disso. Basta ver que a classe política do Nordeste, ela se mantém firme e forte num processo de exploração das pessoas mais humildes e ainda assim o dinheiro continua sendo retirado dos outros estados e mandado para essa classe política. Por quê? A quantidade de dinheiro que é colocada é desproporcionalmente mais alta, o pacto federativo é profundamente injusto com outras regiões, só que isso não se transforma em benefício para as pessoas do Nordeste. Então, se tá ruim para a pessoa do Sul, Sudeste, Centro-Oeste que paga o quinhão maior, tá ruim para a pessoa que mora no Nordeste, que inclusive se muda para outros estados, para quem tá bom? Para alguém tá bom. Tá bom pro político. Eu rodei o interior do Nordeste, graças a Deus, falando isso de rádio em rádio. E aí você explica isso, mas para quem tá boa essa história? O fluxo migratório, tirando a Paraíba, é de saída agentada de pessoas. As pessoas estão indo embora, estão metendo o pé. E estão metendo o pé, a qualidade de vida está ruim, o crime organizado chegou, não houve um aumento de renda quando comparado a outras regiões, só que a classe política parasitária de lá continua atuando e ganhando dinheiro. Isso não pode continuar. Isso é um sistema de incentivo ao mau trabalho. E é por isso que a gente é administrado na Câmara dos Deputados pelo Hugo Mota e no Senado pelo Alcolumbre.
Isso não inclui só o Nordeste, parte do Norte também. Os lugares que têm menos atividade econômica, que são menos independentes, eles mandam nos que estão pagando a conta. Mas a solução para o Nordeste é mandar menos dinheiro? Não, a solução para o Nordeste é estabelecer um crescimento econômico, colocar lei de responsabilidade gerencial para quebrar esse ciclo de pobreza e as pessoas mesmo, de maneira democrática, como cidadãos e cidadãs livres, capazes de votar sem precisar de um carguinho do governo, de uma compra de voto, eles vão substituir essa elite política maldita, que são eles, para voltar para a gente fechar o ciclo da entrevista com o começo, são eles os deputados e senadores que, em grande medida, eu vou ter que negociar e compor. O senhor tem o timing, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista, mas queria dar um minuto para o senhor para as considerações finais. Eu adorei a entrevista. Vocês são jornalistas realmente muito boas, vocês são tudo aquilo que eu imaginava numa sabatina. Perguntas difíceis, perguntas boas, eu fiquei muito feliz, porque precisa ser assim, espero que seja ainda mais difícil com meus adversários, mas eu adorei e fiquei feliz, espero que muitas pessoas tenham me conhecido hoje. Muito obrigado pela oportunidade, fiquei muito honrado. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Avante Missão Brasil, deixe o like, compartilhe o vídeo e comente abaixo o que achou do corte. Vídeos de segunda a sexta com os temas mais diversos da política brasileira e do Partido Missão.